Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o nosso programa de devocionais que vem ao ar aqui no canal da Igreja, no YouTube e também na página do Facebook da Igreja, toda segunda, quarta e sexta, sempre às 21 horas. O objetivo do nosso Boa Noite com Jesus é para que você tenha, sim, uma boa noite com o nosso Senhor, para que você possa se recolher ao seu descanso, para que você possa pensar um pouquinho na palavra de Deus antes de se retirar para dormir. Tá bem? Que Deus te abençoe de uma forma especial, que possamos estar te encontrando bem, e estamos alegres, estamos felizes porque as atividades da igreja já estão retornando. Terça-feira, às 19h30, temos o nosso culto de oração. Domingo, às 9h30 da manhã, o nosso culto, esse culto das 9h30 da manhã, destinado às pessoas do grupo de risco e os seus acompanhantes. E às 19h30 também temos o nosso culto público, esse aberto para todos, porém com limite de lotação. Se você tem interesse em estar conosco, se você tem interesse em cultuar o Senhor conosco, dê o seu nome, entre em contato com a gente aqui pelos comentários ou pelos comentários do Facebook, ou, se você tiver o acesso, pelo WhatsApp da igreja com a irmã Ana Maria, nossa secretária. Ela vai colocar o seu nome na lista e será um prazer te receber. Também temos tido a nossa Escola Bíblica Dominical. Normalmente também ela é lançada no domingo aqui no canal, também na plataforma. Terminamos o livro de Judas, iremos começar Gálatas nessa semana. Se sinta convidado também a estar participando conosco online aqui da nossa Escola Bíblica Dominical. Queria compartilhar com vocês hoje um texto da Palavra de Deus que se encontra em Cântico dos Cânticos, ou em Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 15. Cântico dos Cânticos, ou em algumas Bíblias, Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Irmãos, o texto de Cantares, o texto de Cântico, a gente sabe que é um texto declamativo, um texto de poesia de um rapaz e de uma moça, o noivo e a noiva, o esposo e a esposa, em que eles vão falando um com o outro em uma relação amorosa do casal. Ou seja, vai apresentando tudo aquilo de bom que existe numa relação matrimonial. Mas o contexto, o espaço como um todo, a gente vê, por exemplo, no versículo 2 desse mesmo capítulo, capítulo 2, qual o lírio entre os espinhos, no versículo 3, qual a macieira entre as árvores do bosque. O texto de Cantares, ele traz uma ideia de uma época em que a natureza está em flor, em que a natureza está produzindo, uma época de colheita, uma época de coisas boas, uma época de lavoura frutífera, em que as coisas estão dando certo, em que as coisas estão caminhando. O texto, ele é estruturado nesse ambiente. Várias e várias passagens trazem essa ideia de produção, tanto dos animais quanto das plantas, as coisas dando certo. Mas quando a gente chega no versículo 15 do capítulo 2, diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Quando a esposa fala apanhai-me as raposas, as rapozinhas, porque elas destroem os vinhedos, elas acabam com as plantações de uva. E as vinhas estão em flor, ou seja, as vinhas estão caminhando para uma grande produção, mas tem que ser retiradas as rapozinhas, porque elas podem destruir a produção daqueles vinhedos. Isso aqui tem uma ilustração para as nossas vidas. Está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo correndo certinho, está tudo rodando perfeitamente. Mas existem as rapozinhas. Às vezes a sua vida, a minha vida, as nossas existências estão rodando perfeitamente. Porém, existem pequenos pecados, pequenas rapozinhas, que elas têm o poder de destruir toda a nossa produção. Tudo aquilo que você tem gerado enquanto cristão, tudo aquilo que você tem produzido enquanto servo do Senhor, essa vida de retidão, de integridade, de caráter, se você deixar os pequenos pecados
as raposinhas tomarem lugar, elas irão destruir tudo isso. A preocupação aqui da esposa é com coisas pequenas, com coisas às vezes fúteis, às vezes uma palavra mal colocada, às vezes um pecado escondido, às vezes um hábito pecaminoso que não é abandonado, às vezes alguma prática que você tenta justificar, fundamentado na sua criação, fundamentado do local de onde você veio, fundamentado na cultura do seu povo, e você tenta justificar essas raposinhas e você as alimenta. Mas o texto diz: apanhai-me as raposas, pegue esses pecados, dê cabo nesses pecados, clame ao Senhor para que Ele te capacite, clame ao Espírito Santo para que Ele te fortaleça, clame ao Espírito Santo para que Ele te ilumine numa devocional como essa, na sua leitura bíblica, numa pregação, para que você possa entender onde estão os seus pecados e que você possa vencê-los antes que eles venham a destruir o seu vinhedo. Talvez você esteja andando bem com Jesus e eu louvo a Deus por isso. E espero que você continue andando bem com Jesus. Mas a nossa preocupação também é que você consiga vencer tudo isso que às vezes nós damos por insignificantes. E o pecado ele tem essa característica. Muitas vezes nós olhamos para uma prática pecaminosa e pensamos assim: mas isso não prejudica ninguém. Mas isso não é tão relevante. Mas isso não é tão importante, e aquilo vai ganhando volume. As raposas, elas se reproduzem. Uma raposa ela pode dar 4, 6, até 8 filhotes. E se você não apanhar essas raposinhas, elas vão se reproduzir. E na próxima lavoura você vai ter muito mais raposas atacando o seu vinhedo. O pecado é da mesma forma. Se você não o atacar de frente, se você não apanhar esse pecado, ele vai se multiplicar e então ele vai destruir toda a sua vida cristã. Eu espero que você já seja um crente em Cristo Jesus. Eu espero que você já tenha realmente nascido de novo. Se assim for, todos os seus pecados foram levados no madeiro. E Jesus te convida hoje a uma vida de justiça com Ele. E se você já anda com Cristo, você é habitado pelo Espírito Santo, porque nós o recebemos quando cremos, conforme Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. E uma vez que você tem o Espírito Santo, você tem plena e total capacidade, fortalecido no Senhor, para detectar as raposinhas da tua vida e as destruir. Agora, se você ainda não teve encontro com Cristo Jesus, eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos e a clamar a Ele, para que Ele te encontre, para que Ele entre na sua vida, para que Ele faça a diferença no seu viver. Talvez você tenha andado sem Cristo e achando que todas as coisas estão certas, mas as suas raposinhas estão se multiplicando. E chegará um dia em que o pecado irá cobrar o preço. Você tem um encontro com Cristo Jesus e que todos nós possamos sim, olhando para as nossas vidas e olhando para a palavra de Deus, entender os nossos próprios pecados e buscarmos então nos afastar deles. Que Deus te abençoe, que Deus guarde o teu coração, que Deus te ilumine cada vez mais através da palavra dele, de devocionais como essa e através da pregação na sua igreja local ou na igreja local, perdão, onde você mora. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no Boa Noite com Jesus. Tchau, tchau.